Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? O Aparecida Debate está no ar para que você se informe e forme a sua opinião. O caso das demissões em massa realizadas por um banco em setembro de 2025 revelou uma transformação profunda no mundo do trabalho. Aproximadamente 1.000 funcionários foram desligados após monitoramento detectar baixa produtividade no trabalho remoto. O banco utilizou o software para rastrear cliques, tempo de tela e atividade digital dos colaboradores em home office. Este episódio não é isolado. Ele representa a convergência de 3 fenômenos que estão redefinindo as relações de trabalho. O trabalho remoto, como novo campo de conflito corporativo, a demissão silenciosa adotada por muitos trabalhadores e o politrabalho, ou polywork, como estratégia de sobrevivência da geração Z. Hoje a gente fala como as relações de trabalho estão se transformando, para onde estão caminhando e qual o impacto disso. O papo de hoje interessa a você que está empregado, a você que está entrando no mercado de trabalho e a você que está vendo o seu filho ou seu neto à procura de um emprego. Os convidados para o programa de hoje são a Amanda Caputo, advogada trabalhista que está conosco aqui no estúdio, e também pela internet a Leila Arruda, mentora de carreiras, e o João Batista Martins César, desembargador do trabalho do TRT 15. Então vou cumprimentar um por vez, né? Amanda, boa noite, obrigado pela presença aqui no Aparecida Debate, tudo bem com você? Boa Seja noite, bem-vinda, Eduardo. viu? Muito obrigado, boa noite pessoal de casa, boa noite aos colegas. Leila, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, tudo bem, tudo ótimo. Doutor João, nosso antigo parceiro aqui do Santuário Nacional, muito obrigado pela presença, viu? Tudo bem com o senhor? Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Cumprimentar você, a Leila, a Amanda e todos os telespectadores aí. É um grande prazer estar com vocês, debatendo um assunto tão importante, né? Como as questões relacionadas ao mundo do trabalho, porque todos nós precisamos trabalhar para sobreviver, né? Então, parabéns por pautar esse debate. Eu sempre enalteço, Eduardo, veículos como a TV Aparecida, que tem essa preocupação de pautar essa questão de uma forma isenta, e isso que é importante e fundamental para a sociedade brasileira. Parabéns. Obrigado, viu, doutor? É o nosso papel aqui como Rede Aparecida de Comunicação, esperamos estar cumprindo. Eu vou deixar para frente para a gente falar de politrabalho, da demissão silenciosa, porque acho que a gente precisa entender melhor o mercado de trabalho e essa nova geração de empregados, como se transformou radicalmente nos últimos anos. Então eu pergunto para a Amanda e depois para vocês dois, o que vem mudando afinal? Eduardo, como o doutor explanou brilhantemente, as relações de trabalho estão mudando. O cenário, o mercado de trabalho está mudando. E esse tema é muito importante porque hoje ele atinge mais de 30% da população brasileira. Então, nós temos 30% dos trabalhadores laborando no formato híbrido, um pouquinho na empresa, um pouquinho em casa, e da forma de teletrabalho, onde eles laboram na maior parte do tempo dentro das próprias casas. Então, é um cenário que vem crescendo, que foi fomentado com a pandemia, e hoje é muito real. A pandemia, ela acelerou o que já vem acontecendo, pasme-se, desde os anos 70. A tecnologia não era avançada, não tínhamos grandes progressos. Então, hoje, a tecnologia nos proporciona essa modalidade de trabalho. Ou seja, né, Leila, já era um processo natural, mas que a pandemia acelerou. Sim, acelerou muito, muito, Eduardo. Assim, antecipamos aí pelo menos uns 20 anos de trabalho aí, com a pandemia fazendo todo mundo ter que ir 100% aí para o digital. Então, isso foi algo que foi ocasionado, obviamente, essa aceleração por conta da pandemia, mas muitas empresas aderiram, né? Então, veja, nós aqui mesmo já aderimos, estamos aqui, eu não estou aí fisicamente, mas nós já estamos usando a tecnologia aí para debater um tema tão importante. Então,
foi visto, né? A pandemia conseguiu trazer para as pessoas o valor que é isso, né? Então, todas as pessoas conseguiram visualizar o valor que tem você conseguir se conectar com todo mundo e trabalhar online. Então, foi esse valor para mim, né? Que sou especialista, trabalho com isso. Para mim, o que virou a chavinha na pandemia foi isso, foi o valor e a facilidade. Onde você estiver, você consegue trabalhar, você consegue fazer as coisas. Então, é um valor muito grande para isso. Pois é, mudou para a gente também, viu? Porque antes da pandemia, a gente não imaginava gravar um programa como esse, com a presença da Amanda aqui, com vocês dois online, né? Isso revolucionou também o jornalismo como um todo. Doutor João, sob os olhares da Justiça do Trabalho, como é que vocês estão acompanhando essa transformação do mercado de trabalho? Acredito que as doutoras que me antecederam, né, já colocaram, de fato, é um consenso, né? A pandemia acelerou essa transformação no mundo do trabalho em home office, e até então, Eduardo, é bom deixar claro para quem está nos acompanhando que existia uma globalização do capital, mas não existia possibilidade da globalização da mão de obra. Então, a gente está enfrentando um fenômeno agora diferenciado, que é a globalização de mão de obra. Vocês já noticiaram, outros veículos de informação, de brasileiros, né, trabalhando aqui no Brasil, mas para empresas na Europa, Estados Unidos, Canadá. Então, a gente vê esse fenômeno acontecendo, então está se abrindo uma oportunidade aí de globalizar a mão de obra com melhores remunerações. Então, a gente tem que encarar com bons olhos essa possibilidade. Claro, a legislação tem que evoluir, regulamentar essas questões, mas é uma realidade. A pandemia propiciou esse avanço, o que é bom, né? Desde que o nosso país se conscientize, de fato, qualifique as crianças e adolescentes para essa nova realidade aí do mundo do trabalho. Amanda, os empregadores, vamos olhar para o lado deles agora, estão prontos para atender essa demanda? Eu acredito que as relações de trabalho, elas evoluem muito mais rápido que a legislação e hoje nós temos que focar para os gestores, para os empresários, para educá-los, porque tudo vai partir deles. Então, nós temos esse lado do avanço, que nós podemos estar aqui conectados, mas nós temos que olhar para a realidade dos brasileiros. Muitos brasileiros enfrentam muitas dificuldades no home office. Por exemplo, muitos trabalham em ambientes improvisados, não tem uma mesa para colocar um equipamento, não tem um equipamento bacana, tecnológico para trabalhar, é um equipamento precário, as condições ergonômicas, não tem uma cadeira legal, fica numa posição, acaba deteriorando a própria saúde e, principalmente, muitos colaboradores trabalham com barulho, com a família dentro de casa, com criança que naturalmente faz bastante barulho, com os animaizinhos, com gatinho, com cachorrinho, enfim. É muito difícil também para o trabalhador conseguir se adaptar. Aí entra o papel do empresário, do gestor. A legislação hoje ela ainda é um pouco lenta, ela está tentando, não é mesmo, doutor, acompanhar essas mudanças que estão ocorrendo muito rápido, mas ela ainda não consegue. Então, assim, o gestor e o empresário ele tem que se conscientizar para que ele treine aquele trabalhador e para que ele também possa propiciar condições melhores de trabalho home office, como ele disponibilizaria na empresa. Uma cadeira boa, um equipamento bacana, isso vai ser uma extensão da empresa na casa do trabalhador. Então, eu acredito que, nesse momento, os gestores precisam se conscientizar dessas necessidades reais dos trabalhadores. O trabalhador não tem um ambiente salubre em casa, um ambiente silencioso. Ótimo! Se para minha empresa vale a pena ter esse tipo de teletrabalho, financeiramente, tributos, enfim, toda a estrutura que demanda muito dinheiro para esse empregador, ele vai pensar, bom, então ok, então eu vou propiciar um cowork, eu vou propiciar um ambiente melhor. Então, é nisso que o empregador tem que se empenhar e se reeducar e inovar essa cultura que nós temos. Doutor, eu ia perguntar isso para o senhor. As leis caminham nesse mesmo ritmo? A empresa também tem que oferecer um ambiente saudável para o trabalhador exercer a sua função, né? Simplesmente economizar no sentido de colocá-lo em home office, né? Exatamente, eu acho que a doutora Amanda apontou muito bem, Eduardo. As empresas precisam ter essa conscientização que elas ainda têm a responsabilidade pelas condições de trabalho de seus funcionários em home office. Então,
essa é uma realidade, né? Infelizmente, a reforma trabalhista de 2017, por isso que eu elogiei a TV Aparecida, porque os grandes veículos de informação, quando da reforma, não deram oportunidade para os especialistas preocupados, de fato, com as questões decorrentes do capital e trabalho, ali, melhoria da condição social de vida desses trabalhadores, já pontuasse essas questões. Então, em 2017, na reforma trabalhista, foram incluídos alguns artigos, mas não houve a preocupação em definir quem que deveria custear essa cadeira ergonômica, esses equipamentos, o acesso à internet. Isso daí ficou de uma forma muito precária, e é importante que a legislação evolua nesse sentido e transfira esse ônus, claro, para o empresário, porque, afinal de contas, é ele quem é o detentor dos lucros decorrentes da atividade e também dos riscos que ela tem. Então, é importante que a legislação evolua nesse sentido, deixe isso bem esclarecido, bem consciente para os trabalhadores, porque, de fato, nós temos reclamações trabalhistas decorrentes de adoecimento pelas condições inadequadas e em muitos casos, a Justiça do Trabalho reconhece a culpa da empresa e as indenizações decorrentes desse ambiente. Então, a doutora Amanda bem colocou essa questão, lembrando também, viu, Eduardo, acho que o público que está nos assistindo, o artigo 83 da CLT, desde 1943, já prevê o trabalho em domicílio, tá? Então, claro, hoje nós temos esses recursos tecnológicos e tal, mas tinha o trabalho em domicílio lá, que era contratado por unidade de tempo ou por tarefa, mas já existia, isso acontece muito na região de Franca, com a indústria calçadista. Então, nós temos até hoje, desde 43 até hoje, nós temos esses trabalhos e temos agora o home office com esses novos recursos tecnológicos. Então, existe essa possibilidade e o importante é que fique estabelecido aí, garantidos os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. Bem, agora eu queria trazer para vocês esse debate sobre o caso do banco que eu citei no começo do programa de hoje. No caso do banco que citamos, cliques no mouse, tempo de tela, janelas abertas, tudo virou prova contra os trabalhadores que, segundo o banco, tinham baixa produtividade no home office. E o detalhe mais impactante que eu digo para vocês, ninguém foi avisado durante os 6 meses de monitoramento, não houve advertência prévia, feedback ou chance de defesa. Então eu pergunto, começo pela Leila, depois eu vou abrir para vocês também. É legal? É moral, Leila? Então, os gestores, eu vou complementar o que o doutor Eduardo falou aí e já entrar nessa pergunta. Enquanto a lei ela não se ajusta, é muito importante que você, gestor, que você, colaborador, comunique, né? Então, olha, eu preciso de uma cadeira, preciso de uma banda larga de internet melhor aonde eu trabalho. Então, é preciso que isso seja falado. E, às vezes, os colaboradores, eles não têm coragem de falar. E aí, por isso que quando eu faço mentoria, quando eu dou treinamento de liderança, eu deixo isso muito claro. O gestor, né, o líder, que tem que ter esse olhar atento e tem que falar, tá tudo bem, você está conseguindo entrar nas reuniões, né? Então, enquanto a lei, ela não se ajusta na mesma velocidade que nós estamos aqui trabalhando, né, avançando com a tecnologia, você, quanto trabalhador e quanto gestor, precisa ter esse olhar mais atento. Mas isso que aconteceu nessa empresa específica, nessa demissão em massa, Eduardo, é claro que deveria ter feito um aviso prévio ou deveria ter feito reuniões de calibração. Olha, percebemos que nos últimos 2 meses você estava menos inativo na nossa plataforma, eu não sei qual era a plataforma que eles usavam, mas é óbvio que essa reunião de calibração entre gestor e colaborador, ela deveria ter sido feita, porque aí o colaborador, ele entender, né, preciso ficar mais ativo, preciso de mais demandas. Então, isso deveria ter sido feito, essa reunião de calibração deveria ter sido feita antes desse desligamento em massa.
não foi feito, e aí todo mundo foi pego de surpresa, que virou prova tudo aquilo que eles pegaram nesses 6 meses, né? Mas é o que eu falo para todas as empresas que eu faço consultoria. Antes do desligamento, você precisa ter uma reunião para você falar com a equipe, com a pessoa, o que aquele colaborador, dentro das 8 horas, das 40 e poucas horas semanais, eles não está entregando. Se isso não fica claro, Eduardo, onde eu vou saber que eu estou errando? Como que eu vou saber, Eduardo, que eu não estou entregando o que você está na expectativa? Então, você precisa me falar, Leila, dentro dessas horas de trabalho, eu queria muito que você fizesse isso, isso e isso, e não está atendendo as minhas expectativas. Então, dá a entender que a relação, ela é transparente de um lado, mas ela não foi tão transparente do outro. E aí, por isso que sai todo mundo com essa sensação de, nossa, fui enganado, a empresa não entendeu, não deu nem espaço para me ouvir, para entender o que estava acontecendo. Então, claro que não é uma atitude legal, mas você que é gestor, que está nos assistindo, você que é funcionário, que está nos assistindo, a dica que eu te dou é, quanto funcionário, quanto gestor, sempre questione. O que eu estou entregando para a empresa está legal? O que vocês querem que eu melhore? É muito importante vocês terem essa reunião de calibração, de alinhamento, para vocês entenderem o caminho que vocês estão tomando dentro da empresa, se está atendendo a expectativa da empresa e se está correto. Porque às vezes eu, Leila, acho que está impecável o meu trabalho. Mas quando eu vou conversar com o gestor, ele fala, olha, eu esperava outra coisa, eu esperava um posicionamento mais firme, Leila, você é gestora de mais de 40 pessoas, você precisava ser mais firme, naquela reunião faltou posicionamento. Então, é importante ter essa conversa aberta, esse diálogo mútuo, para você não ser pego de surpresa e ser desligado. Bem, eu tenho só 2 minutinhos, eu vou aproveitar a Amanda aqui bem rapidinho para perguntar, porque é uma discussão que é pertinente, principalmente nos dias de hoje que a gente está discutindo o trabalho home office, né? O quanto, Amanda, uma empresa pode monitorar, o quanto que deve e precisa monitorar os seus funcionários? Eduardo, vamos lá. Legalmente falando, a empresa tem o dever e o poder de investigação de monitoramento. Isso é uma previsão legal. Tá certo? Mas essa investigação e esse monitoramento não pode se tornar uma caça às bruxas. Então, o funcionário ele não pode se sentir acuado, com medo de ser demitido, com aquele sentimento de perseguição. Toda investigação ela tem que ser pautada na transparência, na ética, ela tem que ser pautada no regimento interno, em procedimentos e na objetividade. E toda investigação e todo procedimento tem que ter a ampla defesa e o contraditório. O que é isso na prática? O funcionário ele tem direito, sim, a colocar o porquê, ele tem direito a se justificar, ele tem direito a se defender. Tudo isso, doutor, não me deixa mentir. Se não houver, se faltar esses requisitos, todas essas decisões elas podem ir por água abaixo na Justiça do Trabalho e ocasionar um dano moral e ser revertida essa decisão. Então, é muito importante termos toda essa conscientização. Até porque, se não houver essa conscientização, aí o processo investigatório pode trazer mais danos do que a própria conduta do trabalhador. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Até porque no próximo bloco a gente pode até citar a NR1, que está aí para visar proteger a saúde mental do trabalhador. Então é importante não tornar a investigação uma caça às bruxas ou uma perseguição àqueles funcionários. Então eu vou fazer o seguinte, doutor, combinado? Eu vou deixar a opinião do senhor também sobre esse assunto depois do intervalo para a gente poder expandir e debater melhor esse assunto que é muito importante, viu? O Aparecida Debate faz a sua primeira pausa, daqui a pouco a gente volta para falar sobre as relações do mercado de trabalho. Até já. Estamos com o Aparecida Debate, hoje falando sobre as relações do mercado de trabalho. Os nossos convidados são aqui presencialmente a Amanda Caputo, advogada trabalhista, a Leila Arruda, mentora de carreiras, e o Dr. João Batista Martins César, desembargador do trabalho do TRT 15. Dr. João, voltando à questão do banco, né, que deu início a esse debate aqui no nosso programa de hoje, como é que o senhor encara essa questão do monitoramento, né? É importante a gente destacar isso, principalmente para quem faz o home office. Sim, Eduardo, quero cumprimentar a doutora Leila, a doutora Amanda, né? Já adiantaram praticamente todo o assunto e é um grande prazer debater com pessoas que de fato estão preocupadas com a melhoria da sociedade brasileira. Então, parabéns aí a doutora Leila, a doutora Amanda. De minha parte, eu queria só enaltecer, elas já falaram, Eduardo, mas é importante enaltecer que tem
a sociedade, em geral, tem um princípio, que é o princípio da boa-fé, né? A gente tem que agir de boa-fé. Então, o banco quer fazer o monitoramento? Maravilha, ele pode fazer. Só que ele tem que, por boa-fé, dar ciência ao trabalhador que ele está sendo monitorado, né? Quando um empresário contrata um trabalhador, uma trabalhadora por unidade de tempo, né, que é o empregado mensalista lá, que recebe por horas trabalhadas, óbvio, Eduardo, né, que o trabalhador não é uma máquina, ele não trabalha 8 horas seguidas, né, ele precisa ir ao toalete, precisa tomar um café, às vezes o raciocínio não está fluindo, está gripado, está com problema em casa, ele não tem a mesma produtividade todos os dias. Então, o banco quer monitorar, não tem problema nenhum. Dá ciência ao trabalhador, fala, olha, você vai ser monitorado pelo número de cliques e tal. Tem N formas de fazer esse monitoramento. Tudo bem. Então, primeira coisa, dá ciência ao trabalhador. É o princípio da boa-fé. Segundo, Eduardo, como vocês bem pontuaram, cadê a graduação? Não poderia dar uma advertência? Olha, você está produzindo menos do que os demais trabalhadores. Está recebendo uma advertência em razão disso e no futuro a gente pode te dispensar por justa causa, se o seu desempenho não melhorar. Isso está previsto na legislação, então o banco poderia fazer isso. Mas mais do que isso, Eduardo, o que eu fico decepcionado com algumas empresas, e no caso desse banco, ele poderia ter exercido a função social da propriedade, feito isso de uma forma coordenada, cientificando os trabalhadores, orientando os trabalhadores, tendo esse papel pedagógico para a sociedade brasileira, para todas as outras empresas aí do Brasil, né? É um grande banco, tem condições de fazer isso. Mas não, optou por tomar uma decisão, no meu entender, equivocada, assodada, sem a adoção dessa boa-fé e sem a graduação das penalidades. E claro que isso, como a doutora Amanda já colocou, pode reverberar no Poder Judiciário, tem indenizações por dano moral e por aí vai. Então, eu acho que o banco perdeu uma grande oportunidade de exercer a sua função social, pedagógica, de dar esse exemplo para a sociedade brasileira no bom sentido. Tá? Bem, vamos voltar agora para o segundo item, né, que eu apresentei lá no começo do programa, né, a gente falar agora de demissão silenciosa. Leila, o que é isso? Explica para a gente. É quando acontece exatamente isso que aconteceu, né? Você é pego de surpresa, né? O funcionário, ele não espera e, de repente, ele é chamado ali para uma reunião com o gestor e ele é desligado da empresa. Então, o desligamento silencioso é quando você não tem nenhum sinal de que o seu trabalho, ele não está correspondendo à expectativa da empresa e aí você é desligado. E aí você é pego de surpresa, você fica com aquela sensação de, será que eu achava que eu era competente, mas eu não sou, eu sou incompetente? Será que então eu não faço o meu trabalho bem feito? Então é quando esse desligamento ele acontece sem nenhum aviso prévio, sem nenhum tipo de feedback, sem nenhum tipo de advertência, reunião de alinhamento, sem nenhuma dica de, dá aquele toque, aquela olhada na reunião, fala menos, faz isso, não. Você simplesmente vai trabalhar um dia como qualquer outro dia e você é desligado. Então, a demissão silenciosa, ela é feita desse jeito e ela causa muitos danos, porque isso mina a confiança, mina o desenvolvimento do colaborador, ele se sente incapaz de continuar fazendo aquele cargo, às vezes é uma pessoa super competente, mas ela não consegue dar continuidade na carreira dela depois de uma demissão. Já peguei vários casos de mentorados que se sentem mal depois do desligamento e falam, eu acho que eu não sou bom nessa função, então é exatamente isso que acontece. Tá? Tem muito dano aí, viu, Eduardo? A gente está acompanhando isso de fato, né? Amanda, esse movimento viralizou nas redes sociais e representa profissionais que limitam suas atividades ao estritamente necessário. Não se trata de pedir a demissão, mas de parar de fazer a mais. Uma pesquisa da Gallup, realizada em 160 países, aí incluindo o Brasil, revelou que 59% dos funcionários seguem essa prática. Isso significa que a maioria da força de trabalho mundial está psicologicamente desconectada do trabalho, fazendo apenas o mínimo necessário. É preocupante, né? Exatamente, a Leila disse tudo.
nós estamos bem alinhados nesse assunto. O que acontece? É real, é um cenário real. No ano passado, por exemplo, nós tivemos mais de 500 mil brasileiros afastados por doenças psicossociais ocasionadas pelo trabalho. Então, veja, nós passamos mais de 1/3 das nossas vidas laborando. E a legislação, preocupada com essa situação, ela implementou uma norma regulamentadora que já existia, que é a NR1, e hoje ela cuida da saúde mental dos trabalhadores. Então, visando todo esse cenário caótico que nós estamos vivendo, de demissão silenciosa, de gestores despreparados, de empresas que não fomentam o treinamento, elas só cobram produtividade, meta e esquecem que uma produtividade, para ela ser efetiva, ela precisa de um profissional com a saúde mental e física alinhados. Então, investir na saúde mental do trabalhador é também aumentar lucro, aumentar a produtividade, e é isso que agora a legislação ela cobra. Agora as empresas, elas não têm mais apenas uma função social de cuidar da saúde mental do trabalhador. Agora as empresas, elas são obrigadas por lei. Agora, a partir de 2026, a legislação ela vai cobrar, ela vai fiscalizar as empresas que não fomentam esse cuidado, esse mapeamento, essa prevenção e esse tratamento dos riscos psicossociais do trabalhador, dos trabalhadores bancários até, que sofreram demissão silenciosa, que estão o tempo todo sofrendo pressão para atingir metas. Então, agora, essa situação vai ter que ser cuidada. Então, a legislação também está atenta nesse tema. Que já é um avanço, né, doutor João? O que leva um profissional a adotar isso? Condições ruins de trabalho ou só enxergar o lugar do trabalho nas nossas vidas de uma outra maneira, né? É importante esse lado psicológico do trabalhador. A gente precisa levar isso em conta, porque trata-se da saúde mental, né? Não é simplesmente a gente cobrar do colaborador, sendo que, de repente, ele está exausto, ele está no limite, né, doutor? Exatamente. As debatedoras já colocaram muito bem essa questão, parabenizo, Eduardo. E para acrescentar, né, Eduardo, eu tenho visto isso já bem antes da pandemia. As novas gerações que estão vindo, elas não têm a preocupação que é dos seus pais, de seus avós, que tinha, né, dar sempre o máximo e além daquele exigido pelas empresas. Eles têm outras preocupações e causam um debate aí que seria até filosófico, mas é importante. A vida não é só o trabalho, né? Então, essa geração que está vindo está colocando isso. E nessa discussão, Eduardo, se houver espaço depois, a gente teria que colocar também o sistema 6 dias de trabalho por um descanso, que está a proposta no Congresso Nacional para reduzir para 5x2 ou 4x3. Então, esses novos profissionais querem ter qualidade de vida também, né? A doutora Amanda e a doutora Leira colocaram muito bem essa questão das empresas, da NR1, que vai entrar em vigor agora no início do próximo ano, né? Ela já foi alterada, mas ainda está na vacácio, no tempo de espera. Mas, claro, que a ANR só vem explicitar aquilo que já é obrigação das empresas. A questão do adoecimento mental, tanto a Organização Mundial de Saúde quanto a ONU e a OIT vem batendo nessa questão, que é a doença deste século. E óbvio que o trabalho tem um papel importante nessa questão do adoecimento mental. E todo esse contexto que nós vivemos, a pandemia, aquecimento global, problemas da inteligência artificial, se vai ou não tirar postos de trabalho. Então, essa discussão, Eduardo, é importante. O grande filósofo, né, Domenico De Masi, já tem uma obra espetacular, que é o ócio criativo, né? Então, já está no momento da sociedade mundial discutir se há necessidade de se trabalhar tanto como hoje a minha geração trabalhou, né? A nossa geração trabalhou. Há necessidade disso ainda, né? Com toda a riqueza que nós temos produzido. Por exemplo, o Brasil. O Brasil fala que o Brasil é um país pobre. Não é. O Brasil é um país rico.
Nós somos a 9ª economia do mundo, caminhando para a 8ª economia. Quer dizer, só tem 7 nações na nossa frente em termos de produto interno bruto, né? De riquezas e produção de riqueza. Mas o nosso povo é pobre. Né? Se você pegar os dados de concentração de renda, o Brasil é o líder na concentração e o povo sem dinheiro. Né? Então, precisa melhorar a remuneração do trabalhador brasileiro. Essa é uma necessidade. Né? Então, é essa discussão que a gente precisa pautar também, porque vai desdobrar no outro tópico à frente, eu não quero avançar, que é no politrabalho. Por que nós ainda temos o politrabalho? Porque o trabalhador brasileiro ganha muito mal. Né? Ninguém quer trabalhar mais do necessário. Se trabalha mais do necessário para poder sobreviver. Desculpe, falei demais aí, Eduardo. Não falou demais não, falou muito bem, aliás, complementou o que a Amanda disse, né? E eu gostaria também de que a Leila comentasse isso, né? Houve uma mudança, a gente precisa entender, encarar e aceitar que está havendo essa mudança em relação às gerações, o que era para os nossos pais, o que é para nós, o que vai ser para os nossos filhos, está tudo em plena transformação. Então a gente precisa entender como é que está sendo essa mudança, né? Eu pergunto para você, Leila, as pessoas estão cada vez mais desengajadas? Sim, porque hoje em dia a geração que está no mercado de trabalho agora, ela preza muito por ser feliz. Então elas querem ter, os jovens, né? Então quer ter experiência, quer viajar, quer viver. Diferente da geração do meu pai, por exemplo, que para ele felicidade era conseguir uma carteira assinada numa baita de uma empresa para conseguir ficar 20, 30, 40 anos e só sair quando se aposentasse. Então existe essa diferença. E os jovens, eles estão desengajados porque eles precisam se sentir conectados com o propósito da empresa. E muitos deles não conseguem se sentir conectados com esse propósito porque a maioria das empresas estão visando só lucro, né? Querem crescer, mas não pensam em como que eu vou atrelar valor a esses funcionários. Então, uma coisa, por exemplo, que muitas empresas têm feito, Eduardo, é dar benefícios, por exemplo, de viagem após um ano de trabalho, para conscientizar esse time, essa equipe, para que eles possam querer ficar dentro da empresa, entendeu? Então, isso é feito de várias formas para aumentar esse engajamento e para tentar reacender essa chama dessa geração de agora que está no mercado de trabalho. É porque muitas vezes, né, Amanda, o salário não é o único motivo de felicidade para o trabalhador, né? Tem aquelas condições de trabalho, o doutor João estava enfatizando muito isso, esses incentivos que a Amanda, que a Leila, melhor dizendo, está destacando para a gente. E aí eu pergunto para você, do ponto de vista legal, fazer apenas o que está previsto lá no contrato de trabalho pode ser motivo para demissão? Ou seja, só vou fazer aquilo que me cabe. É um motivo de... Esse assunto é muito polêmico, doutor João e Leila, que me reafirmem, mas quem nunca ouviu acúmulo de função, desvio de função, enfim, esse assunto é muito polêmico. Mas eu acredito que antes da gente pensar num contrato de trabalho, a gente precisa pensar no bom senso. Certo? Nós vivemos aqui no Vale do Paraíba, nós temos empresas pequenas, que demandam daquele funcionário outras atividades, não tão distantes, mas inerentes à função. Quantos trabalhadores não chegam até o escritório, ou empresários, mas eu tenho que limpar um banheiro, eu tenho que servir um café, mas é desvio de função, mas não fui contratado para isso. Então, assim, eu acredito que acima de um contrato de trabalho tenha que haver esse bom senso, obviamente, de ambas as partes, tanto do trabalhador quanto da empresa. Não adianta aqui, Eduardo, ser contratado, um excelente jornalista, para estar fazendo a faxina aqui do estúdio. Então, assim, eu acho que existe um bom senso, tá certo? Dentro desse contrato de trabalho. Até porque você não pode exigir tanto daquele trabalhador que já tem que cumprir as funções contratuais, que não são poucas, e também tem que acumular outras funções. Então, eu sempre coloco tanto para os empresários quanto para os empregadores. Bom senso. E esse bom senso, doutor João, anda junto com a lei. Cara, tem que caminhar juntos, né? Sim, as minhas antecessoras já falaram muito bem, mais uma vez, Eduardo. Então, essa questão do bom senso é fundamental, a questão da boa-fé volta a falar, né? Então, vai contratar o trabalhador, a trabalhadora, coloca lá a cláusula no contrato de trabalho, quais são as atividades dela, né?
porque tudo isso bem pontuado aí, né, por uma boa profissional de RH ou da área do direito que nós temos aí, vai evitar problemas trabalhistas no futuro. Essa questão de limpeza de banheiro, se é um banheiro com mais de 20 acessos, né, o Tribunal Superior do Trabalho entende que tem direito à insalubridade e por aí vai. Então, o empresário tem que estar bem assessorado aí por uma advogada trabalhista, uma pessoa de recursos humanos para evitar esses problemas futuros. O acúmulo de funções, desde que constante do contrato de trabalho desde o início, não enseja um pagamento de um plus salarial, né, num primeiro momento. Claro que se um vendedor está tirando ele da atividade de venda para fazer outra atividade que ele não vai receber, aí a situação é diferenciada. Mas as minhas colegas, Eduardo, colocaram uma questão muito importante aí, que a remuneração, ela faz parte, obviamente, as pessoas precisam sobreviver em razão do trabalho, mas não é só isso, né? Um bom ambiente de trabalho, a gente percebe que é motivo de retenção de talentos, né? E a genialidade está aí no povo trabalhador, né? Em muitos casos, eu poderia citar aqui para você uma jovem aprendiz que mudou o sistema de produção de uma montadora, né? Ela criou um dispositivo lá que substituiu um robô, né? Em uma outra empresa que eu visitei, trabalhadores fizeram a sugestão de colocar um determinado ponto lá, um equipamento, e revolucionou também numa outra montadora o sistema de produção. Então, a genialidade está com essas novas pessoas, esses novos talentos, que as empresas precisam dar um jeito de reter esses talentos, essa genialidade. E não é só a remuneração. Para você ter uma ideia, Eduardo, agora, essa semana eu vi uma notícia que um grande hipermercado iria abrir aqui numa cidade da 15ª região, e ele não estava conseguindo contratar trabalhadores, né? Então, tinha lá pronta a unidade para começar a funcionar e não conseguia contratar trabalhadores. Como que ele conseguiu contratar? Quando ele ofereceu o sistema 5x2, 5 dias de trabalho por 2 de descanso. A hora que ele ofereceu esse sistema, ele conseguiu captar trabalhadores aí nos seus processos de seleção. Então, o mundo do trabalho está passando por essas transformações, e o empresário que não se alinhar a essas mudanças terá muitas dificuldades para isso. E a Leila colocou uma questão, só para aproveitar, Eduardo, que eu acho que é muito importante, quando ela fala que o gestor ele tem que conversar com a equipe, procurar pegar pontos que estão descontentes, eventuais casos de assédio moral, assédio sexual. Mas um outro ponto importante aqui também, Eduardo, que a gente precisa colocar, é o trabalhador procurar o seu sindicato, porque os trabalhadores têm um temor reverencial, um receio de falar com o gestor e ser dispensado, né? Então, a alternativa para isso é o sindicato profissional. No mais das vezes, né, o trabalhador pode procurar o sindicato, relatar o que está acontecendo, e o dirigente sindical vai falar isso de uma forma coletiva com lá o gestor, com a empresa, e evita que o trabalhador passe por esse desgaste. Então, a doutora Amanda colocou aí da NR1, a NR1 já vem prevendo esses canais de denúncia anônimos, né? Porque, claro, uma mulher que está sendo assediada sexualmente, ela sabe que se ela for denunciar, ela está na rua no dia seguinte, né? Em muitas empresas. Então, tem que haver essa preocupação, como a Leila colocou e a doutora Amanda bem colocou também. E aí o sindicato tem um papel importante. Claro que pode procurar o Ministério Público do Trabalho também, né? Mas acho que o primeiro agente aí, né, seria um bom profissional do direito, um advogado e o sindicato para fazer essas denúncias. Muito obrigado, doutor. Bem, a gente vai caminhar agora para o terceiro e último bloco. O doutor João tinha falar sobre o politrabalho. Mais uma pausa no Aparecido Debate, a gente volta já. O Debate está de volta com os nossos convidados hoje aqui presencialmente, Amanda Caputo, advogada trabalhista online, a Leila Arruda, mentora de carreiras, e também o Dr. João Batista Martins César, desembargador do trabalho do TRT 15. Amanda, vamos lá, tema central do Aparecido Debate de hoje, apresentei lá no começo, que é o politrabalho. Como é que a gente pode definir esse conceito? Politrabalho é a realidade de muitos brasileiros hoje. Quem não tem um amigo, um parente, enfim, alguém próximo que tem mais de um emprego. Politrabalho é isso, ter vários trabalhos.
tá certo? E a realidade do brasileiro hoje. Como o doutor João anteriormente pontuou, hoje nós temos a economia está inflando e os salários não estão conseguindo acompanhar. Então, o trabalhador brasileiro, sim, ganha mal. Então, ele precisa de mais de um trabalho para poder complementar essa renda. Então, é um fenômeno que nós estamos atualmente encarando, que é o politrabalho. Então, são diversos vínculos, diversos trabalhos que o trabalhador ele assume para conseguir dar conta das despesas do lar. Leila, qual a relação do politrabalho com o bico, com a complementação de renda? Então, geralmente o politrabalho ele começa com bico. Tá? Então a pessoa fala, só para complementar a renda aqui, de sexta, sábado e domingo eu vou trabalhar de Uber. E aí quando vê, nossa, consegui tirar uma grana legal, começa a fazer isso fora do horário de trabalho na segunda, na terça, na quarta. Então a relação que tem é que começa como algo eventual, vou fazer uma faxina aqui em um dia que eu tenho folga. E aí isso vira rotineiro, porque o valor que entra o dinheiro, né, a aquisição, o poder que vem desse trabalho feito, ele ajuda muito na renda. Então as pessoas falam assim, putz, o tempo que eu investi ali para trabalhar, né, a mais de Uber, ou fazendo uma faxina, ou enfim, mantendo dois empregos, né, então trabalho em uma empresa em um horário e conseguir fazer freela em uma outra. Esse valor que entra, ele faz diferença no final do mês, e aí acaba que a pessoa faz com que esse bico vire algo recorrente. Então, a diferença é essa, tá? Então, o bico, ele é quando você faz uma vez ou outra, mas geralmente é o caminho que o segundo trabalho entra. Então, você faz ali uma vez ou outra. Não, eu faço um bolinho aqui para vender de final de semana, e quando você vê, você tá no sábado o dia inteiro fazendo 10, 15 bolos, porque o que você tá vendendo de bolo ali já representa 1, 2 dias de trabalho. Então, é o caminho, tá? Que se entra aí para entrar, geralmente, na vida das pessoas, esse segundo trabalho, e aí vira esse politrabalho, onde você começa a ter várias funções. Eu conheço pessoas próximas, clientes, que acumulam 2, 3, e eu conheço pessoas que têm 4 trabalhos, para vocês terem noção. Que vida corrida deve ter essa pessoa, né? É um absurdo. Doutor João, legalmente, como é que a Justiça do Trabalho acompanha aí esse fenômeno dos dias de hoje, o politrabalho? Bom, como eu disse, né, Eduardo, a realidade de trabalhar para mais de uma empresa é desde a década de 40 do século passado, né? Então, o trabalhador pode ter 2 ou mais postos de trabalho, empregos, né, desde que em jornadas compatíveis. Claro que se ele está em home office, a empresa paga 8 horas para ele por dia, ficar em home office naquela atividade, se ele não está trabalhando para a empresa, ele está cometendo uma infração contratual e pode ser dispensado por justa causa. Mas se ele está em trabalho por tarefa e ele está dando conta, e ele está fazendo isso para mais empresas ao mesmo tempo, a legislação não proíbe. Então, a gente tem que diferenciar essa questão. E você vê, Eduardo, que a gente volta na questão lá da boa-fé e da ética, né? Então, o trabalhador, claro, se ele está recebendo por hora trabalhada, ele tem que dar o seu melhor para a empresa dentro dessa hora que ele foi contratado. Então, isso é importante. A doutora Amanda e a doutora Leila colocaram muito bem essa questão aí do politrabalho, decorrente da remuneração inadequada do povo brasileiro, do modo geral, e vão para o trabalho em plataformas, né, Eduardo? Essa é uma realidade, o trabalho em plataformas. Está lá no Supremo Tribunal Federal para ser decidida essa questão, o tema 1291, e outras também, ações que estão lá no Supremo, Eduardo, isso talvez por uma sugestão de um outro debate aí pela TV Aparecida, para a gente poder conversar sobre isso, Eduardo, porque está sinalizando que o Supremo Tribunal Federal vai decidir no sentido que esses trabalhadores não teriam direito à proteção trabalhista seletista, tá? E assim, o Supremo Tribunal Federal, se decidir dessa forma, Eduardo, ele vai contra a Suprema Corte da Inglaterra, da França, da Espanha, da Itália, da Austrália, até mesmo da Califórnia e Nova York, que vem decidindo que esses trabalhadores podem, sim, ser beneficiários da legislação trabalhista, e a Leila colocou muito bem. Uma coisa que é eventual, se eu entro eventualmente, claro que eu não sou empregado, eu faço aquilo esporadicamente, e uma situação diferente, totalmente diferenciada, é aquele trabalhador que todo dia entra na plataforma e fica lá 10, 12, 14 horas
fazendo o seu trabalho em plataforma. E aí, Eduardo, é importante que a legislação trabalhista venha não só em benefício daquele trabalhador, mas em benefício da sociedade brasileira. Como que a gente vai pegar um carro de aplicativo para nos levar para um hospital, né, de madrugada, um trabalhador que está dirigindo a 14 horas? Ele tem a possibilidade de dormir no volante, ter um acidente sério, né, cochilar aí. O cansaço leva aos acidentes de trabalho. A gente tem estudos mostrando isso. A partir da 8ª hora de trabalho, o trabalhador está num ritmo de cansaço que o aumento do acidente de trabalho é exponencial, né? E nos motoristas, inclusive. Tem vários estudos mostrando isso. Então, é importante, num outro debate, verdade, a gente poderia discutir essas questões. E assim, o Supremo vai proferir essa decisão, Eduardo, e é bom que a sociedade, de minha parte, só para encerrar, agora, semana passada, e até o dia 20 aí de dezembro, o 13º salário dos brasileiros vai injetar 270 bilhões na economia brasileira. Se o Supremo entender que pode ser trabalhador pejotizado, que plataforma não há vínculo de emprego e por aí vai, a gente vai ter um enxugamento da renda circulante no país considerável. E nós teremos um problema social enorme no nosso país. Então, essa discussão está passando em brancas nuvens, aí, né? Essa expressão é inadequada, até peço desculpas por utilizar, mas essa discussão está passando desapercebida pela sociedade brasileira, porque a grande mídia não pauta essa discussão, mas é importante que a sociedade discuta, porque essa é a discussão que vai definir o futuro da humanidade. Então, obrigado, quero parabenizar a doutora Amanda, a doutora Leila, foi um grande prazer estar aqui com vocês, debater esse assunto, que é fundamental importância para o futuro da humanidade. Obrigado. Tá aceito o convite já, viu, doutor João? Até porque impacta não só na saúde do trabalhador, impacta na economia, impacta no país. A gente precisa colocar em discussão, sim. Tá aceito o convite, o senhor também está convidado a participar. Olha só, Amanda, trazer para você uma pesquisa nos Estados Unidos que revelou que 40% dos trabalhadores americanos estavam conciliando 2 empregos. Mas a geração Z foi a maior nesse contexto. Impressionantes, 93% dos jovens nascidos entre 1995 e 2010 dividem o seu tempo entre múltiplos empregadores. Por que isso afeta mais a geração Z? Tem uma explicação? Fisiologicamente, os jovens têm mais energia e mais condições psíquicas para ter essa demanda de 4 trabalhos. Mas, enfim, um ponto alto que nós temos que destacar é o seguinte: o trabalhador precisa prestar atenção se no seu contrato de trabalho não tem a cláusula de exclusividade. Se tiver essa cláusula, ele tem que ficar atento, pessoal de casa, que não pode trabalhar para mais de um empregador naquela determinada função. E é aquilo que o doutor João já pontuou, Leila também. Nós temos que prestar muita atenção nessa situação, gente. Eu já tive vários casos no escritório de trabalhadores que, eu trabalho numa linha de produção durante o dia e à noite eu faço Uber. Perderam o dedo, sofreram acidentes gravíssimos, perderam a vida. Então, a gente tem que prestar atenção também na nossa saúde mental. Então, a geração Z, ela está fomentando também mais o teletrabalho em plataformas virtuais, por isso que elas conseguem acumular 4 ou 5, são contratadas como PJ também. PJ não tem, teoricamente, não é mesmo, doutor João? Não tem essa fiscalização de jornada, não tem tem uma autonomia maior, então conseguem conciliar mais demandas e mais outros trabalhos. Então essa também é uma vertente, é uma explicação para tanto. Muito bom. Leila, o que leva a geração Z a acumular esses múltiplos empregos? É uma escolha ou é uma necessidade? Os dois, e porque também, além da energia, como muito bem falado aí a Amanda trouxe, eles têm mais facilidade, né, com tecnologia. Então, para eles já entraram aí, já nasceram, já entraram no mercado de trabalho com a tecnologia sendo algo normal para eles, né? Diferente da nossa geração, que quando a gente entrou, celular, reunião online não era algo tão comum, não era comum, nem existia. Então, eles têm uma facilidade muito mais rápida para fazer as coisas. Pode colocar no encerramento já.
Então eles têm essa facilidade, isso que ajuda eles a ter esse acúmulo aí, e também porque a necessidade deles de viver o agora, o presente, demanda também experiências, e eles gostam disso, tá? Então, assim, depende muito da vertente, mas geralmente vai pelos dois caminhos, tá, Eduardo? Bem, a gente está chegando ao final, né? O tempo voa quando a discussão é muito boa, né? Eu costumo dizer isso nos programas que eu apresento aqui na TV Aparecida. E realmente hoje foi muito bom e muito produtivo. Já que a gente está falando de emprego, de trabalho, de relações, foi muito produtivo, sem dúvida nenhuma. Eu tenho até 3 minutinhos para a despedida. Doutor João, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco mais uma vez na TV Aparecida. E para a gente encerrar brevemente, o conselho que o senhor deixa para os trabalhadores nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Eduardo, na realidade eu vou pedir desculpas para você, mas deixar aqui um conselho para nós, sociedade brasileira, para os nossos prefeitos, governadores, presidentes e deputados, né, nosso legislativo, que a gente tem que investir na nossa criança, no nosso adolescente. James Heckman, Nobel da Economia, comprovou que cada tostão, cada real que a gente investe em nossas crianças e adolescentes, o retorno é de 1 para 10. Né? Então, a gente precisa investir. Eu falei aqui que nós estamos numa janela de oportunidade de globalização de mão de obra. Né? E para a gente participar desse mercado global aí, a gente precisa qualificar as nossas crianças e adolescentes, prepará-los para esse mercado de trabalho globalizado. E óbvio que nesse mercado de trabalho globalizado, o inglês, Eduardo, ele é fundamental. A língua inglesa é fundamental, porque é a língua que todos os países se comunicam. Então, o nosso país precisa investir em nossas crianças e adolescentes. E para encerrar rapidamente, Eduardo, aqui no Brasil se fala que tem muita universidade, não tem. Nós temos, Eduardo, 21% da nossa população com nível superior. A Coreia do Sul tem mais de 70%. E os dados oficiais mostram que a pessoa que tem nível superior ganha mais do que o dobro do nível técnico. Então, claro que nós precisamos de profissionais em todas as áreas, mas se a gente dobrar o número de profissionais com nível superior no Brasil, a gente vai ficar ainda com menos do que tem na Europa, Canadá, na Rússia e por aí vai. Então, a gente precisa ter essa consciência que é a educação de qualidade que realmente vai dar independência para o nosso povo. Obrigado, mais uma vez, parabenizar você e as debatedoras, foi um prazer enorme aqui e agradecer o público que está nos acompanhando. Boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Obrigado, Amanda, pela presença aqui. Seja sempre bem-vinda aqui na TV Aparecida, viu? Muito obrigada. Você contribui muito para as nossas discussões e nossas reflexões quando diz respeito ao mercado de trabalho. Obrigado. Obrigada, uma satisfação. Satisfação é toda nossa. Satisfação também com os debatedores. Leila, doutor João, obrigada por esse bate-papo tão rico. Muito bom. Engrandecedor. Leila, muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vinda aqui na TV Aparecida. Também está convidada para futuros debates, porque esse é o nosso papel enquanto Rede Aparecida de Comunicação, de formar opinião. Ok, obrigada pelo convite, Eduardo. Um abraço para vocês, um bom descanso, uma boa noite. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e lá no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e bastidores da programação, você em casa também pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Para você de casa, boa noite, um ótimo descanso e até a próxima.